O Chevrolet Onix do longa duração cumpriu seu teste de 100 mil quilômetros. É o primeiro carro da revista a ir tão longe no teste. Agora ele está aqui desmontado, nós já analisamos peça por peça e já sabemos em que ele foi bem e em que ele foi mal. Mas nós vamos falar isso com ele já remontado. É a primeira vez que a Quatro Rodas vai mostrar um carro do longa duração pronto, montado. E nós vamos contar o que acontece com eles depois que acaba o teste. Bem que eu te avisei, o Chevrolet Onix já está recomposto aqui atrás, mas antes de eu te mostrar ele, aproveita e se inscreve no canal da Quatro Rodas e também na newsletter do Longa Duração. O link está aqui na descrição do vídeo. E para assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas, é só você apontar seu celular para esse QR Code aqui do meu lado. Foram 30 edições do Chevrolet Onix no longa duração, graças à pandemia e também ao aumento do teste em 40 mil quilômetros. E justamente ter passado o teste para 100 mil quilômetros foi ótimo, na verdade, para reforçar a robustez de algumas peças do carro e também para reprovar outras que seriam aprovadas aos 60 mil quilômetros, porque são itens que vão demonstrar um real desgaste mais para frente. Mas o jeito agora é ir por partes. Vou apresentar cada parte aprovada e reprovada do carro e depois eu falo dos valores. Ainda tem muita gente com medo de motor turbo, mas esse daqui, 1.0 da família CS Prime, 3 cilindros, foi muito bem. Inclusive é um motor que estreou nesse carro. E vale lembrar que a nossa unidade passou pelo recall que evitava aquele famoso incêndio antes mesmo de ter sido entregue. E não pegou fogo. Inclusive, com o tempo, o desempenho e o consumo desse motor só melhorou. Ele, quando novo, cravou 0 a 100 em 10,5 segundos. E agora, no final do teste, em 10,2. Uma melhora aí de 3 décimos, mas boa. Pelo menos não teve piora. O consumo urbano ainda evoluiu de 11,8 para 13,4 km por litro. E o consumo rodoviário passou de 15,7 para 18,1 no final do teste aos 100 mil quilômetros. E após 100 mil quilômetros queimando apenas gasolina comum, na hora que nós retiramos o cabeçote, encontramos a câmara de combustão bem limpa. A câmara estava limpa, a superfície da cabeça do pistão também tinha pouquíssima deposição de carvão e as sedes de válvula tinham uma quantidade compatível também com a quilometragem. Onde nós encontramos mesmo alguma deposição de carbonização, de carvão, foi nos 2 primeiros anéis de compressão do pistão. Mas era uma quantidade que ainda não estava arranhando, prejudicando a parede dos cilindros de forma que fosse aumentar, abrir espaço para passagem de óleo, aumentar o consumo de óleo do motor. Muito pelo contrário. Na verdade, as paredes dos cilindros estavam praticamente novas. Ainda dava para ver o sinal do brunimento ali na superfície. Então, o trabalho do óleo 5W30 aqui foi irretocável. E também relacionado ao óleo, tem o estado da correia, da correia dentada que fica aqui imersa em óleo dentro do motor. Ela estava perfeita. Nosso carro não teve nenhum sinal de desgaste. Claro que ela foi trocada depois que o motor foi fechado, mas ela estava nova. Só que é importante atentar sempre à qualidade do óleo, à especificação recomendada pela fabricante, pela Chevrolet, porque tem muita gente que está trocando a especificação de óleo e isso está prejudicando não exatamente o motor, mas a correia dentada. E você sabe que se uma correia dentada estoura, já era. Ainda falando de motor e de lubrificação, o turbo passou pelo teste também sem problemas. Tudo bem que ao longo do teste tivemos problemas de barulho metálico vindo dele, principalmente da válvula wastegate, mas ao desmontar não tinha problema. E agora que o carro foi remontado, o barulho metálico também sumiu. Então era alguma coisa ali de encaixe, ajuste, não sei. Só sei que estava boa a peça, o turbo tá perfeito e agora também não tem mais barulho.
O grande fato é que esse motor 1.0 de 3 cilindros e turbo foi aprovado. Na verdade, ele se saiu melhor do que o Onix 1.4 que nós testamos lá em 2014, com aquele motor 1.4 SPE 4 de 4 cilindros, que no nosso teste de 60 mil quilômetros ainda teve perda de compressão nos cilindros, ou seja, ele já estava com alguns probleminhas ali, certamente de carbonização, compressão, anel, já estava mal. E esse daqui estava tão bom que para fechar ele novamente nós só precisamos de novas juntas, novos anéis dos pistões, porque tinha um acúmulo de carvão e a gente queria deixar isso direitinho. E todo o resto estava em perfeito estado. Até mesmo os casquilhos, virabrequim, nada disso teve desgaste. Inclusive, aqui no longa duração nós já percebemos que quando se trata de um motor turbo, principalmente os 3 cilindros, existe um desgaste maior nas bronzinas na parte superior. E nesse motor isso não aconteceu. A bronzina estava perfeita. As tolerâncias todas dentro da conformidade, praticamente como um motor novo. Então, abrimos e tivemos que fechar porque não tinha praticamente nada. Foi muito bem. Inclusive, tenho que agradecer aqui a empresa Raven, que nos emprestou a ferramenta de sincronismo dos comandos de válvulas para poder fechar. Isso é fundamental para conseguir fechar o motor. E a GM não quis nos emprestar, mas a Raven nos ajudou nessa daí. Fica nosso agradecimento aqui. Quem precisa de atenção é o câmbio automático de 6 marchas, porque a GM até preconiza a troca do óleo lubrificante, do lubrificante dele, aos 80 mil quilômetros, mas para casos de uso severo. Uso severo a gente imagina uso urbano, intenso, trânsito. E os nossos carros de longa duração, em geral, eles rodam 70% da quilometragem, em média, na estrada e não costumam ficar dias parados. Então a gente julgou que ele não estava submetido a um uso severo. Mas na hora que nós desmontamos, na hora que nós tiramos o câmbio e fizemos a sangria do lubrificante, nós vimos que ele estava escuro. Ele não saiu com limalha de aço, o que indica que as engrenagens, os sistemas internos, estavam preservados, mas esse óleo escuro já indicava que ele já não mantinha as propriedades originais do lubrificante. Ele deveria estar mais transparente. Tanto que agora, com o carro remontado e o novo óleo lubrificante dentro dele, uns tranquinhos que apareciam, que se manifestavam nas últimas dezenas de milhares de quilômetros, sumiram. Agora o câmbio voltou a funcionar como se ele estivesse novo. Então fica a nossa recomendação. Se você tem um Onix, quando chegar aos 80 mil quilômetros, você troque o óleo do câmbio para não ter problemas, até para preservar as condições de operação normais desse câmbio pelo próximo ciclo de funcionamento. É um serviço caro, cada litro de óleo custa mais de R$100, mas vale a pena e é fundamental para não ter problema com o câmbio automático, que é uma peça que quando quebra é muito caro para consertar. E aí começam os itens de desgaste. E se teve uma peça que se desgastou bastante ao longo desse teste, foram as pastilhas dos freios dianteiros a disco, que elas foram substituídas aos 30 mil quilômetros, a 60 mil quilômetros e aos 80 mil quilômetros. E quando nós desmontamos o carro, elas ainda tinham 10 mil quilômetros de vida útil, ou seja, chegam até os 110 mil quilômetros. O que realmente estava condenado nesse sistema eram os discos de freio, porque na última substituição, ou eles deveriam ter sido trocados ou deveriam ter avisado que dali a 10 mil quilômetros, na revisão de 90 mil, os discos teriam que ser trocados. Aos 100 mil quilômetros eles já haviam passado da vida útil. Ou seja, nós tivemos que trocar porque eles já estavam abaixo da tolerância do fabricante. A tolerância é de 19 milímetros, eles estavam com 18. E nesse patamar ele já começa a prejudicar a eficiência do freio e, claro, também começa a empenar. E isso já estava acontecendo com os discos de freio que nós encontramos no carro, que ainda eram os discos de fábrica, Eles tiveram um passe, eles tiveram uma retífica aos 60 mil e depois seguiram, não fizeram mais nada e não fizeram a verificação aos 90 mil, garantindo ou notando que eles deveriam ter sido trocados.
Onde nós esperávamos desgaste era no conjunto de suspensão, porque o acerto do Onix é firme, né? Um carro duro. Em paralelepípedo, buraco, ondulação, a gente sentia que o carro transferia muita oscilação para os passageiros, e isso rendeu muita reclamação, inclusive no diário de bordo. E isso também tem muito relação com as rodas aro 16 dessa versão Premier. Mas na hora que nós começamos a desmontar as articulações, né, todos os componentes móveis ali da suspensão, tá tudo bem. Buchas das bandejas, pivôs, bieletas, barras axiais, ligações de barra estabilizadora, buchas da suspensão traseira, tudo isso estava em perfeito estado após 100 mil quilômetros rodados. E nada disso foi mexido, trocado, não houve interferência nesses componentes, são os componentes de fábrica. Então, nesse aspecto, a suspensão do Chevrolet Onix está aprovada. Quem não está aprovado no conjunto de suspensão são os amortecedores. Eu te explico por quê. O que acontece é que nos últimos tempos, né, nos últimos momentos do teste de longa duração do Onix, nós percebemos que a suspensão traseira ela estava um pouco mais firme do que deveria. E na hora de desmontar, nós não vimos nenhum problema externo nos amortecedores, nada de defeito, nada de vazamento. Então o que se faz quando isso acontece? Quando você vê que o amortecedor não é mais o mesmo? Você recorre ao manual e vê quando o fabricante recomenda a troca preventiva do amortecedor, para que não aconteça aquele problema de repente, você perder o efeito do amortecedor e também perder o controle do carro. E aí nós vimos que no manual do Onix não existe essa previsibilidade, essa previsão do momento de troca dos amortecedores. Então, visualmente, sem o feeling, né, do carro, visualmente você olharia para o amortecedor, não, o amortecedor tá bom, não precisa trocar. Mas a gente sabe que ele já não era mais o mesmo. Então, seria necessário fazer essa troca preventiva e acompanhar se isso estava relacionado ali com a previsão do fabricante para a durabilidade do amortecedor. Então, por isso, não dá para aprovar esses amortecedores. Teve uma coisa que rendeu muita reclamação ao longo do teste, foi a altura do Chevrolet Onix, porque com 12,7 centímetros de vão livre do solo, ele é muito baixo para as condições brasileiras. Isso ficou muito nítido quando nós entramos por baixo do carro e vimos que toda a parte inferior do para-choque dianteiro estava arranhada. O defletor aerodinâmico também todo destruído em alguns pedaços. E teve outras coisas relacionadas a isso, como a perfuração no cárter lá por volta dos 20 mil quilômetros, quando ele caiu num buraco, e o próprio cárter agora já tinha ralados de algum contato com algum objeto na base ali dele. O defletor de calor central do escape também já estava amassado, porque provavelmente pegou em alguma coisa e foi puxado, e até mesmo o escape tinha marcas de ralado. Inclusive o escape precisou ser reprovado, porque ele já tinha pontos de corrosão avançada ao longo dele, e no silencioso, lá no final, ele tinha uma perfuração, inclusive com uma marca preta, mostrando que estava saindo gás de escape por ele, inclusive com barulhinho. E as surpresas não pararam por aí. Quando nós desmontamos esse protetor plástico de dentro da caixa de roda, nós descobrimos que aqui nessa área toda do paralamas havia um grande acúmulo de matéria orgânica. Eram folhas, talinhos, até sujeira que iam se acumulando na direção do dreno daquela área. Na verdade, aquilo ali era praticamente um xaxim que a gente podia tirar de mãozão e até plantar. Na verdade, acho que só não nasceu nada dentro desse paralama porque não entra sol ali. E eu vou te mostrar exatamente por onde que estava entrando esse material. Vem aqui que eu vou abrir. Bom, então aqui ele tem uma grelha mais alta na base do para-brisa e um buraco com esse bloco de espuma na frente e um grande vão aqui que eu consigo enfiar a mão inteira aqui dentro do paralama. E o que se faz num caso como esse? O fabricante coloca bloco de espuma ou de isopor. A GM fez isso, mas só colocou o bloco de espuma na vertical aqui. Não tem um horizontal para impedir que essas folhas se acumulem lá dentro. Então, há soluções, há meios de se evitar problemas como ferrugem aqui. Ou você coloca no plano de revisão uma verificação dessa proteção para retirar toda a matéria orgânica que está ali,
ou você coloca o bloco de espuma aqui e nunca mais mexe nisso. Os problemas de vedações da carroceria se repetiram. Nós até encontramos os acabamentos muito bem encaixados, bem projetados mesmo, bem fixados. E também todos os isolantes acústicos e térmicos do assoalho, das portas, estavam bem feitos ali, bem colocados. Só que na hora que nós desmontamos tudo isso, todos os plásticos, todos os carpetes, todos os isolantes, nós encontramos muito pó, muita poeira mesmo, pó de barro, uma quantidade muito grande de sujeira próximo à área das vedações das portas. E isso é um fato que só revela uma coisa: os isolantes daqui da porta, na verdade, não isolaram muita coisa. E aí tem um ponto muito marcante para o Chevrolet Onix em si, porque aquele Onix 2014 ele foi muito elogiado justamente pelo isolamento da carroceria. Ele mostrava, naquela altura, uma grande evolução para um carro barato. E é uma evolução que, na verdade, regrediu, porque a condição desse Onix aqui, na verdade, é a de pior carro do longa duração nesse aspecto nos últimos anos, não de melhor. Então, nisso ele foi reprovado. O fato é que o Chevrolet Onix foi aprovado no teste do longa duração, mas algumas ponderações são necessárias. Ele foi muito bem em quesitos muito relevantes para o brasileiro, que é o caso do conjunto mecânico e também da suspensão, porque nós sabemos que o asfalto, né, do Brasil, ele exige muito do carro. Mas também há duas derrapadas vinculadas ao manual do carro, que é a questão tanto do óleo do câmbio quanto dos amortecedores. E também a piora no isolamento da carroceria. É um bom projeto, é um carro bem montado e o acabamento dele revelou isso, tanto pela integridade quanto pela montagem, mas há sim muito espaço para melhoras, para evoluções nesse projeto nas próximas atualizações que ele vier a ter, o que ainda deve demorar aí alguns bons 2 anos para ter algum facelift no Onix. Não tem muita novidade, porque é um Onix de sempre, né? Já falamos tanto dele, tanto em comparativos, quanto em teste, quanto no próprio longa duração. Mas o legal é mostrar que ele realmente está como deveria ser. Sólido, bom de guiar, direção bem precisa e principalmente o câmbio está mais suave. Isso foi o que mais me chocou, digamos assim, porque não esperava que, na verdade, o motivo de ele ter os tranquinhos fosse justamente por causa do óleo. Tá suave, tá bom de andar. O freio agora, obviamente, tá melhor, né? Porque freio a disco dianteiro é o principal, é quem realmente faz o trabalho. E nesse caso aqui, agora, tá muito melhor modulado, né? O disco novo, pastilha nova também, faz diferença. Ó. Esse carro realmente ele vai ficar na história do longa duração pelo comportamento dinâmico, como ele é bom de curva, bom de andar, direção rápida, suspensão em curva, né? Em curva, em tocada mais acelerada, ele vai muito bem. É só esperar aqui, porque nessa ponte só passa um carro de cada vez. Mas olha, o silêncio também permanece, sem barulho de acabamento, por mais que tenha sido todo desmontado. Realmente gosto. Uma coisa que permaneceu é essa... Ó, entrou o turbo. É essa letargia na resposta do motor quando em aceleração. Fora isso, assim, não ter mudado também é uma questão positiva, né? Não era um defeito, é uma característica realmente do carro. E é isso, é o Onix, ficou de sempre, o comportamento de sempre, mesmo após ter sido totalmente desmontado. Agora tem um trecho mais esburacado aqui. É legal ver que a suspensão ficou um pouco mais firme, né? Toda reapertada depois de ter sido remontada. Legal, bem bom. Chevrolet Onix após 100 mil quilômetros rodados. E agora o Onix está aqui com seus 100 mil quilômetros rodados
E foi um carro que nós pagamos 70 mil reais na compra dele lá em novembro de 2019. Agora, a nossa melhor avaliação foi de 80 mil reais, então houve uma valorização. Tudo bem que qualquer outro carro teve valorização e um Onix 0 km como esse daqui é um Premier 2, ele é equivalente ao Premier atual. Acabaram as duas distinções, os dois pacotes de Premier. E ele também perdeu o Bluetooth, o ar-condicionado digital, enfim. Um Premier 0 hoje custa 110 mil reais. Então vale essa ponderação aí, tem 30 mil reais de degrau na troca desse daqui por um equivalente 0 km. E o que acontece a partir de agora com o Onix? Qual é o destino dos carros do longa duração? Uma coisa que todo mundo sempre nos pergunta. Bom, eles são de fato montados, seguindo o manual do fabricante, né? Nós pedimos o manual com todas as especificações, todo o procedimento de montagem do carro, ou seja, ele é montado artesanalmente, seguindo todas as especificações, e são vendidos. Alguns carros que passaram pelo longa duração até ficaram na empresa para uso interno. Outros também foram oferecidos para funcionários e comprados mesmo por funcionários da Abril. Mas o destino é que eles sejam vendidos. Na verdade, o único carro das últimas décadas que seguiu um destino diferente foi o FM100. Mas é porque o FM100 foi tão ruim que ele não conseguiu completar o teste porque ele não era seguro. Então esse carro sim, ele foi tirado de circulação. Nós demos baixa, cortamos chassi e ele hoje em dia deve ter virado óxido de ferro e algum ferro velho por aí. Bom, e esse aqui é o fim do Chevrolet Onix no teste de longa duração. Ele foi aprovado, tem nossas considerações e agora está prontinho para ser vendido, para ser anunciado. Mas o teste do longa duração continua. Ainda temos aí o Compass próximo dos 50 mil quilômetros e a Strada que acabou de passar dos 60 mil e vem nos surpreendendo. E você também pode aproveitar para usar a caixa de comentários para especular qual será o substituto do Chevrolet Onix no nosso teste. Tem ideia? O que será que nós estamos preparando de surpresa aqui no longa duração? Saberemos em breve. Por hoje é isso. Não deixe de acompanhar o longa duração tanto na revista quanto no site, todos os meses, e de acompanhar o site da Quatro Rodas, quatrorodas.com.br. Até o próximo vídeo e não se esqueça, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo, se desmonta carro e monta-se eles também. Vendo Chevrolet Onix Plus Premier 2 com Bluetooth. Importante. 2020, tá bom.